Bom, aula antes do recesso, na aula que nós finalizamos, a última aula, se vocês se lembram bem, eu parei falando sobre a estrutura, os principais tópicos de um artigo científico, correto? Me corrijam aí se eu estiver falando besteira. Correto, professor. Certo. E aí eu deixei, né, bem claro as estruturas, foi no dia 14 que eu falei disso, as estruturas de um artigo, que envolvem, basicamente, a introdução, onde o autor ou os autores fazem menção, escrevem a história. Oi, estão me escutando agora? Não, desliguei que meu filho veio aqui pedir para ligar a televisão para ele assistir o desenho dele lá. Bom, retomando. Então, na introdução, os autores vão contar a história do trabalho deles. Então, o que eles fizeram, qual é o problema a ser estudado, porque toda pesquisa que é feita, como eu coloquei para vocês lá no início das aulas, toda pesquisa que é feita, ela é para resolver um problema. A título de exemplo, vocês têm acompanhado aí as investigações sobre o coronavírus. Então, pesquisadores em diferentes locais do mundo estão fazendo pesquisas para descobrir uma vacina para a Covid-19. Então, sempre que existe um problema, ele se torna um alvo de pesquisa. Vou dar outros exemplos. O que é melhor fazer em termos de exercício? Fazer exercício em jejum ou fazer o exercício previamente alimentado? É um problema a ser investigado, porque as pessoas no dia a dia, elas se perguntam, as pessoas leigas, o que é importante. Se é importante comer antes, se não faz diferença, se prejudica o desempenho, se tem algum risco na saúde, e assim por diante. Então, dentro da introdução, é o momento em que os autores, eles vão travar para o leitor, para os leitores, o que eles estão investigando. Qual é o buraquinho, qual é a lacuna do conhecimento que precisa ser preenchida, certo? E aí, logo abaixo, dentro da introdução ainda, e esse é um padrão meio que tradicional, meio que normal dos diferentes artigos originais, artigos que fizeram pesquisa de campo, vai chegar o objetivo, que é o foco do trabalho. O que o trabalho fez, então? Então, geralmente está escrito lá. Portanto, o objetivo do estudo foi fazer análise de desempenho de atletas de futsal da categoria sub-17, por exemplo. Tá? E aí, conforme a informação da área, o artigo, ele vai trazer com ele uma hipótese. Os autores têm uma hipótese. Por exemplo, vocês têm uma hipótese, quando vocês pensam em alguma coisa que ainda não está resolvida, se aquilo vai acontecer de um jeito ou de outro, correto? Da mesma forma, a pesquisa, ela precisa fomentar essa hipótese para depois verificar no final do trabalho, dos resultados, se aquela hipótese foi confirmada ou não. Então, todo o trabalho precisa aparecer no final da introdução a hipótese do trabalho, ou as hipóteses, o que os autores esperavam com aquela pesquisa. Esperavam encontrar a cura da Covid, a vacina, esperavam encontrar
melhor resultado, melhor desempenho fazendo atividade em jejum ou não, tá certo? Então, dentro do artigo tem que ter esse componente que é a hipótese, ou as hipóteses. A partir daí, entra a parte de métodos. Tudo que foi feito no trabalho. Como foi feito? Porque todo artigo, todo trabalho produzido, ele precisa necessariamente dar condições ao pesquisador, aos outros pesquisadores, aos outros leitores, de reproduzir. Exemplo simples disso. Como que você faz um bolo se você tem a receita pela metade? Ou como que você faz um bolo sem a receita? Ou com informações faltando? Geralmente você não consegue fazer o bolo da forma que é para ser feito. Da mesma forma é a pesquisa. Na parte de métodos, os autores contam exatamente, ou deveriam contar exatamente, como tudo aconteceu. Então, a título de exemplo disso, eu vou abrir um artigo científico aqui, em que está em português, tá certo? Para que vocês tenham condições de acompanhar aí, eu não preciso ficar traduzindo para aqueles que precisam. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver esse aqui. Não, está em inglês. Vamos ver outro aqui. Uhum. Teimosia. Silva. Vamos ver esse do Silva aqui. Hoje está difícil, hein? De achar um artigo em português. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar mesmo que seja um pouquinho mais velho, pessoal, mas que dê condições da gente discutir isso que eu estou falando, tá? Não se preocupem com o ano do trabalho em si. Ok? Vamos ver esse aqui, ó. E lembrem-se, quanto mais velho o antigo, mais antigo o artigo for, maiores são as chances de não haver essas informações que eu estou falando. Por quê? Essas informações, elas constam nos artigos das últimas décadas, tá? Dos últimos anos. Então, às vezes você não vai encontrar tudo isso que eu estou falando em um artigo, tá? Eu vou compartilhar esse exemplo prático do que eu estou dizendo aqui, para vocês terem uma ideia exatamente do que eu estou me referindo. Esse é um artigo nosso, do nosso grupo, foi publicado no ano de 2012, nessa revista aí, Conscienciar e Saúde, tá? Uma revista que produz aí, publica artigos da nossa área também. Se vocês olharem lá, ó, tem a tela para a primeira página, que é onde vem o título do trabalho, tá certo? E aí, em alguns momentos, a revista pede o título em inglês. Na sequência, vem o nome dos autores e as afiliações deles, de onde eles são. Da Unespar, da UEL, da UEM, da UFG, independente da localização de cada professor, tá? De cada pesquisador. Na sequência, vem o resumo do trabalho, então, de forma sucinta, o que foi feito. Então, tem aqui, nesse caso, esse resumo, ele é solicitado de forma estruturada. Então, entra aqui o objetivo, métodos, resultados, os principais resultados e a conclusão. E, no final, os descritores ou palavra-chave. Então, você vai ver aí, por exemplo, que até esse momento, você vai ter o básico do básico dos artigos. E aí entra a introdução que eu estava falando até agora há pouco. No final da introdução, este parágrafo aqui é exatamente o parágrafo que menciona o objetivo do estudo. Então, neste sentido, o presente estudo procurou analisar a influência da idade cronológica na flexibilidade e resistência muscular em mulheres não praticantes de exercícios físicos. Então, aqui é o objetivo. O que o trabalho fez? E o objetivo sempre é o verbo
na sua forma original. Analisar, investigar, comparar, aferir, testar, medir, tá certo? Então, esse artigo, por exemplo, ele até o momento do objetivo, ele contempla. Porém, vocês estão vendo aqui na sequência, há um campo vazio. Não existe a hipótese, tá certo? Então, aqui não tem a hipótese. Por quê? Esse estudo aqui foi publicado em 2012. Lá naquela época, há 8 anos atrás, as revistas não cobravam, algumas revistas não cobravam, ou os revisores não cobravam, o que não é uma realidade do dia de hoje. Hoje, basicamente, ou os revisores, as pessoas que vão avaliar o seu trabalho, eles ou pedem de forma direta, está faltando a hipótese, ou eles, de forma indireta, eles mencionam que o que você espera com esse trabalho. Ele te faz, por exemplo, essa pergunta, que te leva automaticamente a colocar no trabalho a hipótese que está faltando, tá certo? Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, dos itens que eu estou mencionando, a hipótese não está contemplada. Mas aí nós paramos nos materiais e métodos. Aqui, gente, é onde conta tudo como aconteceu. Então, por exemplo, quem que foi a amostra? Quem que é o grupo que foi avaliado? Que, neste caso, envolveu seres humanos. Ou poderia ser um trabalho de pesquisa básica, que envolve ratos, que envolve camundongos, ou envolvem animais, de qualquer outro tipo, tá? Geralmente é rato ou camundongo, quando é estudo com animais. Então, aqui conta, ó, realizou-se uma pesquisa de característica transversal e comparativa, está explicando, tintim por tintim, onde as pessoas foram selecionadas, quais eram os critérios para participar. Então, eram qualquer pessoas? Não, deveriam ser aparentemente saudáveis, ter idade entre 15 e 50 anos. Aqui, então, nesse aspecto da metodologia, é tudo como foi feito. O que foi medido? Então, a massa corporal, o peso, a estatura, as variáveis de desempenho motor, exatamente a receita do bolo. Como tudo aconteceu, tá certo? Então, aqui, conta-se exatamente como foi feito. Qual a importância de você, sempre no seu trabalho, mencionar exatamente como foi feito? Porque você dá a oportunidade para um próximo pesquisador, para um próximo leitor do seu trabalho, de replicar, refazer esse estudo. Então, quando você tem uma metodologia, que você lê um artigo, que ele está incompleto, você sente falta de alguma informação, você não consegue automaticamente produzir esse estudo de novo, nas mesmas condições. Por quê? Vai faltar se foi feito, o estudo foi feito de manhã, foi feito à tarde, foi feito à noite, foi feito em um laboratório, utilizou uma sala, utilizou uma quadra da escola, utilizou uma fita métrica, o que foi feito nesse trabalho? Então, a partir do momento que você não tem todas as informações nos métodos, você automaticamente não consegue reproduzir o trabalho, tá? O que é um problema. E geralmente o revisor pergunta, olha, está faltando tal informação, por que você não expôs essa informação? Tá certo? Na sequência, você tem os resultados, tá? Que você vai contar o que aconteceu, o que você achou, e os resultados podem ser expressos em tabelas ou em figuras. Nesse caso aqui é uma tabela. Eu não sei se esse artigo tem figura, ó, em figura, tá? Pode ter os dois, pode ter só um ou outro, não é uma regra. Tudo vai depender das regras da revista. Tem revista que limita o número de tabelas e número de figuras, tem revista que deixa em aberto, e assim por diante. Tudo vai depender da revista que você escolher para submeter o seu trabalho, tá? Na sequência, vem a discussão, que é onde você vai comparar os teus resultados com os resultados anteriores da literatura, com trabalhos que fizeram basicamente o que você fez. E aí você vai mostrar se o que você fez é melhor, é pior, está de acordo, está em desacordo, é contrário, é a favor, e o que você deixou de fazer. Eu não controlei a temperatura ambiente, eu só fiz um trabalho com mulheres, ou só com homens, ou só com crianças, ou só com adolescentes. Então, você vai contar
comparar o teu trabalho, situar o seu trabalho, basicamente, dentro da ciência. Como que tá, o que você encontrou e por que é desse jeito ou não é. Tá? Então, é a discussão. E no final, vem a conclusão. A conclusão, basicamente, ela tem que responder ao objetivo. Então, se o objetivo foi comparar as características das pessoas, aqui, ó, é responder preto no preto, branco no branco. Exatamente o que você tem de objetivo. Eu queria saber se o desempenho motor, né, o desempenho em jejum é melhor ou pior do que sem estar em jejum. Então, a conclusão vai estar: os resultados mostraram que correr em jejum é pior, é prejudicial ao desempenho. Ponto final. Na conclusão, não tem que ficar enchendo linguiça. Tem que responder ao seu objetivo. Então, quando a gente pega um trabalho para corrigir, um artigo, e a gente olha a conclusão e ela não respondeu ao objetivo, de forma clara e direta, nós mandamos para o dono do artigo, para os donos, para os autores, dizendo o seguinte: olha, a conclusão está confusa, ela não responde o objetivo. Ou, qual é a tua real conclusão? É sinal de que você está enrolando a resposta. Conclusão não se discute. É o que você achou ou não. Certo? E na sequência, claro, vem as referências. Tudo que você usou para embasar o teu trabalho. Então, quando você tem um parágrafo, por exemplo, igual a esse aqui, em que não tem uma referência, é sinal de que ou você está afirmando essa informação, tá certo? Ou você é o dono da verdade, o que geralmente não acontece. Então, vocês podem ver nos artigos que vocês levantaram, se vocês têm eles em mãos ainda, que quase todos os parágrafos de um artigo têm os numerozinhos sobrescrito, tem numerozinho, olha aqui o tanto de número que tem aqui, ó. Tem os numerozinhos entre parênteses, tem, por exemplo, nascimento e colaboradores entre parênteses, em caixa alta, aí vai depender do formato da revista, tá certo? Mas sempre tem, ou geralmente tem, referência. Por quê? Sinal de que essa informação aqui foi retirada da leitura na literatura, dos diferentes trabalhos que tem relação com o que você fez de trabalho. Então, não adianta nada aqui nas referências eu colocar artigos, citar artigos que estudaram idoso e o meu estudo ser com crianças. Então, se vocês olharem realmente as referências dos trabalhos, você vai ver que tem relação, tem associação, tem coerência com o tema principal do trabalho. Certo? Então, em algum momento, as referências vão falar de mulheres, vão falar de desempenho, vão falar de flexibilidade, vão falar de a flexibilidade em diferentes faixas etárias e assim por diante. Por quê? Porque, geralmente, as referências elas são para dar suporte científico, literário, do teu documento, do teu artigo. Tá? E aí, os revisores, quem avalia o teu trabalho, também olha isso, para verificar se você não está viajando na maionese, citando coisa que não tem nada a ver, colocando coisas lá que não tem relação com o seu trabalho, tá certo? Então, quando você pega um trabalho e começa a ver que as referências não tem nada a ver com o trabalho, praticamente, ou as referências muito antigas, desatualizadas, nesse caso, pode saber que aquele estudo ali possivelmente é um estudo mal conduzido, é um estudo mal explicado, é um estudo mal fundamentado. Por quê? Você imagina assim, ó, todo artigo é como se fosse um diferente blog de diferentes assuntos. Se você pega um blog que só conta mentira, você não vai usar essa mentira para trabalhar, vai. Ó, jogar bola murcha é melhor desempenho das crianças na escola. Correr com saco de lixo no corpo emagrece. Você vai buscar informações que realmente tenham embasamento da ciência, que realmente façam sentido, que sejam verdade, tá certo? Então, quando você olha um trabalho com referências muito antigas, consequentemente desatualizadas, ou com referências que não tem nada a ver com o tema do trabalho principal, opa, a pessoa está querendo explicar uma coisa com base em outro assunto, com outra base, e aí não justifica, tá certo? Mas isso vocês vão percebendo ao longo das leituras de vocês individuais, tá bom?
paramos aí, né, na última aula, certo? E aí, alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Algum comentário a acrescentar? Daí eu vou dar, vou dar prosseguimento nisso. Professor, Pode falar, professor, pode perguntar. Pode agora perguntar. você vai, agora você vai falar sobre os diferentes tipos de artigo, né? Artigo original, esses tipos, né? Falhou tua pergunta. É que não, é que eu tô falando assim, é que você falou na última aula que você ia continuar falando sobre os diferentes tipos de arquivo, não de artigo Aham. original, que você ia falar das diferenças dele. Deu para escutar? Fala de novo, por favor. Não, é que você falou na última aula que você ia falar sobre os diferentes tipos de artigo. Tem lá o artigo original, aí tem outros tipos. É isso, né? Isso. Vou falar hoje. Ah, tá. É só isso só que eu queria saber. Beleza. Então, pessoal, nós temos basicamente, e aí dando continuidade, respondendo a pergunta do nosso colega aí, nós temos basicamente dois tipos de artigo, tá? Nós temos aí os artigos de revisão, tá certo? Que não é o artigo que vocês buscaram, que eu pedi para vocês buscarem, tá? Deixa eu encontrar aqui o material certinho para falar para vocês. Aqui, ó. Nós temos o artigo, vou colocar aqui a tela, tá? Para ficar mais fácil para vocês aqui. Aqui, ó. Estão enxergando aí? Nós temos o artigo científico, que é um artigo já, né? É uma publicação com autoria, tá? Que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados. Artigo, né? Desse padrão de artigo científico, nas diferentes revistas, e não só na educação física, como em qualquer revista que vocês quiserem ler científica, nós temos, basicamente, que são os principais, nós temos dois formatos de trabalho, tá? Um formato é o artigo de revisão, tá? Que ele parte de uma publicação, então ele é um artigo que resume, analisa e discute informações já publicadas, então ele não produz, entre aspas, novas informações. Então você imagina assim, eu vou estudar escolares e desempenho motor. Então, eu quero estudar as crianças na escola e o desempenho motor delas. Só que eu quero saber, quero fazer um levantamento de diferentes trabalhos que existem que fazem a análise, que estudaram, e no caso, artigos originais, que estudaram desempenho motor em escolares. E aí eu vou na literatura, vou no Google Acadêmico, vou em bases de dados internacionais, o PubMed, Cielo, tem várias bases de dados que mais adiante eu vou apresentar para vocês. E aí, eu faço um levantamento de acordo com alguns critérios que eu vou estabelecer, porque não é só chegar lá, digitar crianças, adolescentes, e escolares e desempenho motor e pegar qualquer coisa. Você tem critérios para escolher os trabalhos, tá certo? Então, você cria uma lista, um checklist de critérios para selecionar os diferentes trabalhos à disposição, publicados. E aí você vai ler um por um e vai fazer uma síntese, que é o que ele coloca aqui, ó, ele vai fazer um resumo do que esses trabalhos encontraram. Esse tipo de trabalho é um trabalho de revisão. Então, você vai na literatura, lê tudo sobre o tema que você definiu e compila e resume em um trabalho só. E aí você submete esse artigo que você escreveu para uma revista.
qualquer que seja ela. São todas as revistas que aceitam artigos de revisão? Quase todas, quase todas. Não posso dizer que tem alguma que não aceite, por isso que eu digo quase todas. De cabeça eu não me lembro de uma que não aceite, tá? Esse é um modelo de artigo de revisão, ok? Vou dar um exemplo aqui de um artigo de revisão. Daí eu volto nessa tela aqui, tá? Vamos ver se esse aqui é de revisão. Aqui, esse é um artigo de revisão, ok? Que vale a pena vocês lerem esse trabalho aqui, que tem a ver com a nossa disciplina. Então, olha lá. Aqui ele fala que é um artigo original, tá certo? Deixa eu abrir outro aqui, peraí. Acha aqui. Cadê? Aí, esse aqui, ó. Então, esse, por exemplo... Opa, por que não deu certo? Peraí. Só um minuto, pessoal. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Agora não está dando a opção de apresentar a tela. Ah, tá, aqui está passando. Parar a apresentação. Agora eu sei o que aconteceu. Ó, esse aqui é um artigo de revisão. Então, vejam lá. Ele tem mais ou menos a mesma estrutura de um artigo original, que foi esse que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, olha lá, ele tem o título dele normal, tá certo? Invisibilidade das revistas, tal, tal, tal. Embaixo, o nome dos autores. E poderia vir aqui embaixo, depende do formato da revista, a afiliação desses autores, tá? Ele também contempla um resumo do que é o trabalho, porém, tem a introdução, porém, qual que é a diferença crucial entre um artigo de revisão e um artigo original? O artigo de revisão, quando você bate o olho, geralmente, ele possui mais partes escritas, como é o caso desse aqui, tá? Ele possui mais partes escritas do que um artigo original. É uma regra? Não. Por que não? Porque vai depender do formato, do tipo de artigo de revisão, porque não existe um só artigo de revisão. Tem artigos de revisão que eles fazem, que chama revisão temática com meta-análise. É um artigo que é de revisão, mas como ele tem um quadro, um momento de avaliação, de análise estatística, ele vai apresentar tabelas ou figuras, tá? Mas a diferença crucial entre um artigo de revisão e o artigo original é que o artigo original, ele é a produção de uma informação, digamos assim, de campo, tá? O artigo de revisão, o próprio nome diz, ele é uma revisão do que se tem de informação na ciência. Escolham lá um tema, quero estudar crianças e desempenho motor, como eu falei agora há pouco, tá certo? Você buscar um artigo de revisão, você vai ver que geralmente é um trabalho que não possui muitas tabelas, possui uma aplicação de avaliação física. Ele faz um relato, ele faz uma análise, basicamente, não estou conseguindo parar a apresentação aqui, do que se tem na literatura. Vou tentar pegar outro exemplo aqui para compartilhar com vocês, tá? Vamos ver se parou. Não, né? Aí, agora foi. Vou dar outro exemplo aqui. Vou voltar na tela lá que tem falando das diferenças. Olha lá. Aqui, o artigo original. Ele é uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Podem ser um relato de caso, comunicação ou notas prévias. Então, esse artigo original é aquele, basicamente, que você encontra, inclusive os artigos vêm identificados em cima, artigo original, artigo de revisão. Você, basicamente, tem uma aplicação de um método,
Então, você faz avaliação física, você faz alguma avaliação de um questionário, você intervém de certa forma, de maneira mais ativa. Eu costumo brincar assim, o artigo de revisão é aquele que você pode fazer sentado em casa, sem sair de casa. O artigo original, de maneira geral, você precisa sair. Oi, pessoal, estão aí ainda? Deu pane aqui, hein, no sistema. Normal, né? Bem-vindo ao mundo virtual. Estão me ouvindo certinho aí agora? Deixa eu abrir o chat aqui para ver. Alguém Sim. fala aí? Beleza? Então tá. Então, eu estou dando um exemplo muito grosso, tá? Do que é a diferença entre um artigo original, que é a ideia é, em termos gerais, você ter que sair de casa, ir lá no campo, fazer avaliação, fazer coleta, fazer uma intervenção, versus um artigo de revisão, em que você pode fazer, entre aspas, da sua casa, tá? Mas eu dei o exemplo que eu dei no final foi, eu consigo hoje fazer um artigo original, por exemplo, sem sair da minha casa. Se eu montar no Google Forms um questionário online e enviar para vocês responderem e disso fazer uma análise e produzir uma informação, eu precisei sair de casa? Não, mas produzi uma informação nova, tá? Então, nesse sentido, eu produzi um artigo original mesmo sem sair de casa. Mas, a grosso modo, a ideia do sair de casa, né, de ser um artigo original, é que o artigo de revisão, você basicamente não tem coletas de dados nesse sentido, tá? Você não, digamos assim, você não coloca a mão na massa. Você analisa o que foi feito anteriormente. Essa é a ideia grossa de um artigo de revisão e de um artigo original, tá certo? Então, todo mundo está em computador aí ou tem muita gente no celular? Como que está a configuração de vocês aí? Eu tô no celular. Mas vocês todos têm acesso a um computador aí ou não? Tá usando no momento. Oi? O meu aqui em casa, o computador tá sendo usado no momento. Tá, entendi. Não, Eu tô no computador tá. agora. Eu vou mostrar. Não, eu ia passar uma atividade agora para vocês fazerem, coisa rápida, mas eu deixo como tarefa de casa, tá? Vou mostrar para vocês, para a gente finalizar até, tá dando o horário quase aí, para a gente finalizar essa ideia bem dos artigos originais e artigos de revisão. Eu vou abrir aqui para vocês um site de algumas revistas, tá? De algumas revistas que nós temos da nossa área, ok? E eu já dei exemplo para vocês de algumas delas. Vou abrir a Sinotropometria e Desempenho Humano, tá? Que é uma bem famosinha na nossa área, ok? Deixa eu ver se tem a versão aqui em português. Aqui. Beleza. Então, acesso, vamos lá. Eu vou abrir para vocês, vou compartilhar, só estou abrindo aqui a página primeiro. Atual. Isso aí, beleza, achei. Deixa eu
compartilhar com vocês a tela aqui, fica mais fácil, tá? Aí, vai aparecer para vocês aí agora, ok? Então, essa revista aqui é uma das bastante conhecidas da nossa área. Revista Brasileira de Cinetropometria e Desempenho Humano. Então, se vocês olharem aqui, ó, vocês entram lá em volume, os anteriores ou o atual, e você clica, você já vai ver a separação dos artigos originais, tá? E lá embaixo, olha o tanto de originais. Geralmente as revistas, elas publicam em número maior os artigos originais do que artigos de revisão, tá? E lá embaixo, ó, quase que no final, nós temos artigos de revisão, tá certo? E olha que curioso e interessante, entra aqui no título da revista, ó. Influência do treinamento de força e de multicomponente na funcionalidade de idosos. Olha aqui, ó, revisão sistemática e meta-análise, tá? Então, geralmente entra no título, não é uma regra, mas geralmente entra no título a palavra revisão. Então, uma das formas também de você reconhecer qual é o trabalho, se o trabalho é de revisão ou original, uma das formas é você olhar pelo título. Muitas vezes o título já traz esse destaque, essa caracterização se é artigo original ou não, tá certo? Mas, caso não tenha uma palavra, revisão, no título, quando você olha, e é o exemplo que eu quero dar, quando você olha aqui, ó, esse artigo, por exemplo, que é original, vamos supor que não estivesse aparecendo a palavra original. Então, você não saberia se é ou não original. Quando você abre o artigo, e essa é a brincadeira que eu quero que vocês comecem a testar em casa, conseguir enxergar se o artigo é original ou não, se é de revisão ou original, só de bater o olho nele, tá? Então, por exemplo, esse artigo aqui que eu estou abrindo, a gente já sabe que ele é um original, correto? Ele é um artigo original. Agora, se a gente não soubesse dessa informação, se eu pegasse um PDF e apagasse, tirasse essa palavra original, eu gostaria que vocês olhassem, por exemplo, tentassem identificar se ele é original ou de revisão. Então, eu vou abrir aqui, ó, em outra página, um artigo de revisão para conseguir enxergar na prática qual que é a real diferença entre um e outro. Tá? Porque eu estou pensando nisso porque em trabalhos que os professores virão a pedir a vocês, em algum momento ele vai falar, olha, pode falar, eu quero que você procure artigos de revisão sobre esse assunto. Se você não sabe identificar o que é um artigo de revisão, o que é um artigo original, você está lascado. Né? Você já começa a empacar para fazer a tarefa logo aí. Tá? Então, a ideia é mostrar para vocês a diferença crucial entre um e outro. Ok? Está abrindo aqui. E aí a gente vai fazendo a comparação entre um e outro. Eu vou tentar dividir a tela aqui para a gente conseguir. E aí, se você me falar se está aparecendo, tá? Está meio lento. Tem dia que a internet é teimosa, né, gente? Vamos combinar? Vamos ver se abriu. Era para ter aberto, né, meu amigo? Abriu, Leandro. Vamos lá. Deixa eu fazer um negócio aqui, daí eu consigo compartilhar a tela. Aê, show de bola. Ó, então, vocês não lembram agora qual que é qual, né? Vocês estão enxergando os dois aí ou não? Divididos da tela. Sim ou não, pessoal? Vocês vão me responder. Eu vou parar e vou compartilhar a tela que eu quero, tá? Vamos ver se vai. Estamos mais 10, 15 minutinhos, nós encerramos, tá bom? Vou compartilhar essa tela com vocês aqui, ó. Cadê ela? Vamos ver. Compartilhar.
Preciso que alguém sinalize, pessoal. Pra mim não apareceu nada ainda, não. Oi? Não apareceu nada pra mim ainda. Não ouvi. Entendeu? Alô? Alguém pode falar comigo aí? Oi. Tá me ouvindo, professor? Agora eu tô. Pode. Pra mim ainda não apareceu tela nenhuma. Não apareceu a tela compartilhada? Ah, agora foi. Acabou de aparecer. Agora deu. Tá, vamos ver se eu consigo. Tá ruim, né? Agora saiu de novo. Vamos inverter a situação, tá? Eu vou jogar uma situação tarefa para vocês. Estão me ouvindo agora? Bem? Sim. Não, tá ruim hoje mesmo. Tá, vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar e não ficar travando, passando raiva. Para nossa próxima aula, entrem nesse site que eu falei para vocês da revista, tá? Revista Brasileira de Cineantropometria, tá? Entrem nessa revista, tá certo? E aí, eu vou até mandar para vocês aqui. Abram lá um artigo científico, eu vou mandar no WhatsApp de vocês, tá? No grupo. Abram um artigo científico original, e aí tentem abrir, não sei como vocês vão fazer isso, abram um artigo de revisão, tá certo? Se for o caso, salve em PDF um e PDF outro, tá? E aí, façam as anotações dos pontos que vocês encontrarem dentro daquelas estruturas que eu mencionei, introdução, objetivos, métodos, das diferenças que existem entre um e outro. Então, vocês vão me trazer, em vez de eu falar para vocês o que é diferente, por conta especialmente dessa conexão horrível hoje, vocês vão me trazer, por exemplo, professor, aonde eu encontrei diferenças entre um tipo de artigo e outro, para ver se vocês conseguiram entender, sabe aquela brincadeira, achar o jogo dos 7 erros? Mais ou menos nesse sentido, tá bom? A gente faz isso para a próxima aula aí, pode ser? Sim. Beleza, pessoal? Vamos encerrar a gravação aqui agora, então. E aí, na próxima aula, a gente inicia já com essa diferenciação para ficar muito claro para vocês o que é um artigo original e o que é um artigo de revisão. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Então, tá bom. Bom almoço para todo mundo aí.